Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos de volta aqui para dar continuidade à nossa segunda aula do seminário Estude, matéria Exegese e Hermenêutica. Vou ser bem breve, tá bom? Porque a matéria é bem extensa, foi falado bastante coisa em sala de aula. Então eu vou tentar resumir ao máximo aqui e tentar me fazer ou te fazer entender, tá bom? Uma das coisas muito importantes para uma boa exegese é fazer a leitura do texto em voz alta. Por que fazer a leitura do texto em voz alta? Estudos nos indicam, né, nos comprovam ou nos orientam a fazer essa leitura em voz alta, porque isso faz com que você memorize o texto. Não necessariamente você vai fazer uma boa interpretação, ou até mesmo uma interpretação qualquer do texto. Nesse primeiro momento, a intenção não é interpretar o texto, mas é memorizar o texto. Uma coisa que acontece muito são pessoas pregarem sem saber a história. É isso mesmo. Pessoas elaboram sermões sem saber a história que está sendo mencionada. É muito importante você ler o texto várias vezes. Se você escolheu um capítulo inteiro para pregar, leia esse capítulo inteiro, não importa se ele seja longo. Leia ele várias vezes. Leia ao ponto de você poder contar aquela história que você leu para alguém sem precisar do auxílio da leitura. É muito importante para que você tenha segurança no que você está falando, naquilo que você está ministrando, naquilo que você está pregando. Não monte um sermão, não monte uma pregação ou um estudo apenas colocando tópicos e colocando palavras específicas ou palavras de efeito sem você entender qual é o contexto. Então, leia o texto 3, 4, 5, 10 vezes se necessário, até chegar ao ponto que você consegue contar toda aquela história para alguém sem precisar da leitura. Você lembra na primeira aula quando eu coloquei aquele vídeo sobre o pastor que teve relação sexual com um membro da sua igreja, com uma mulher da sua igreja, porque ele não soube ler um texto que estava escrito na Bíblia? Interpretação de texto, é isso que eu quero trazer para você, português. Aquele famoso texto, ele passou na TV, tem no YouTube, ele leu adultera, ou seja, como se Deus estivesse instruindo o pastor a adulterar e não adúltera, como realmente estava escrito na Bíblia. Então, esse problema é porque as pessoas não têm um mínimo, uma razoável interpretação de texto. É muito importante não só você ler várias vezes o texto, mas que você tenha um mínimo de interpretação de texto. Saber onde está a pontuação, saber onde respirar quando é colocada uma vírgula, quando é um ponto continuativo, quando é um ponto final e começa uma nova história a ser narrada, enfim, acentos. Então, muito cuidado com interpretação de texto. Interpretação de texto derruba pregador, acredite nisso. Aí vai uma dica bem legal para você montar o seu sermão ou a sua pregação. Quando você escolher um texto, por exemplo, um texto no Novo Testamento, vai lá no Antigo Testamento e procure algum texto que está profetizando para o Novo. Ou seja, esse texto é linkado, é conectado com aquele texto do Novo Testamento que você escolheu. Uma outra coisa legal também é se você escolheu, por exemplo, um texto dos Evangelhos. Procure nos outros Evangelhos o mesmo texto. Vai estar falando de forma parecida, mas não igual. São escritas, né? São autores com óticas diferentes. Por exemplo, se você pegar Lucas, Lucas não participou de nenhuma história que está sendo narrada, que ele escreveu no Antigo Testamento, nos Evangelhos. Então, ele tem uma ótica diferente. Ele não tem a ótica de quem viu, mas ele tem a ótica de quem ouviu. Se é que se eu posso dizer assim. E isso é muito legal, porque ele procura ser bem criterioso, ele procura pegar detalhes pelo fato dele não ter visto, para ele talvez não falhar ou não colocar algo equivocado, então ele pega nuances, ele pega detalhes para enriquecer o livro de Lucas. Então, se for um texto do Novo Testamento, procure pegar algo do Antigo Testamento que profetiza para o Novo. Se for algo dentro dos Evangelhos, no Novo Testamento, compare com outros Evangelhos também do Novo Testamento. Ou se você for pegar textos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não importa. Na Bíblia, por exemplo, se você ainda mais for uma pregação temática, você escolher um texto que fale sobre fé. Procure em outros textos, né, em outras passagens bíblicas, outros textos que falem também sobre fé, para você poder conectar
você fazer uma exegese boa e enriquecer o seu sermão, tá bom? Em sala de aula eu dei vários exemplos de textos que a gente lê, interpreta, diferente do que o autor está falando e prega. Eu dei vários exemplos. Eu quero te dar um exemplo aqui. Filipenses 4,13, um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente lê esse texto, principalmente nós pentecostais, né? A gente tende a levar para que lado? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho Jesus na minha vida, tudo posso, porque ele me fortalece. Então, eu posso conquistar todas as coisas. Eu posso ter o que eu quiser. Eu posso ter cura do que for. Eu posso. Claro que você pode. Não tem problema nenhum você achar que pode. E pode mesmo. A fé é capaz de tudo. Deus é capaz de tudo, né? Do impossível. Só que esse texto não está falando disso. Paulo não está falando disso. Pelo contrário. Quando Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está passando um perrengue. Paulo tinha passado por dificuldades tremendas. Inclusive ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está querendo dizer a seguinte coisa: eu posso suportar qualquer coisa porque Cristo me fortalece. Então não é uma questão de conquista, não é uma questão de ganhar, mas é uma questão de passar. E esse é um exemplo de vários textos que nós temos na Bíblia que nós lemos, interpretamos e o autor quer falar de uma outra forma. Bom, gente, isso foi um breve resumo da aula que a gente teve. A gente teve muita coisa. A gente leu o livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, aquela passagem de dois discípulos no caminho de Emaús. A gente leu em sala de aula e a gente fez uma breve exegese na área de interpretação de texto em sala de aula. Mas eu penso que fazer isso aqui não vai ficar legal, vai ficar cansativo, porque a leitura é bem extensa e eu vou ficar lendo, e isso vai ficar fadonho e acho que não vai agregar muito, tá? Para você que não está indo à aula, eu te peço, eu sei que é correria, é trabalho, enfim, agora tem muita gente que está estudando também, mas se você puder estar nas aulas, não faltar, porque por mais que eu tente ao máximo te passar as coisas mais importantes que foram faladas em sala de aula, aqui é difícil e aqui a gente perde o que acontece no ao vivo, né? São coisas, perguntas que são levantadas em sala de aula, ideias que vêm na sala de aula, inspirações do próprio Espírito Santo que vem em sala de aula, que fica na sala de aula. Então, se você puder estar na próxima aula, quarta-feira, ainda dá tempo para você. Poxa, pastor, já perdi as 2 aulas. Eu te garanto, ainda dá tempo para você. Não falte não. Vai quarta-feira. Se você faltou as 2 aulas, converse comigo rapidinho, eu vou conversar com você, eu vou te explicar o que a gente pode estar fazendo, mas é muito importante que você esteja quarta-feira conosco em sala de aula, tá bom? Deus te abençoe e até quarta.